João capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era outro, outros afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Perguntavam os outros. Ele respondeu: Foi um homem chamado Jesus. Ele misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu enxergo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? E o ex-cego disse: Eu não sei. Levaram-no aos fariseus. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O ex-cego respondeu: Ele colocou uma mistura na terra e saliva junto, misturou e colocou nos meus olhos. E eu me lavei e agora eu enxergo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Outros perguntaram: Como é que pode um pecador fazer tal sinal miraculoso? E houve uma divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao ex-cego: Que diz você a respeito desse homem? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem disse: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho. Ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram assim porque eles tinham medo dos judeus, pois esses judeus já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. O ex-cego respondeu: Olha, eu não sei se ele é pecador ou se ele não é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então lhe perguntaram: O que foi que ele fez? Como ele lhe abriu os olhos? Eu já disse, vocês não me deram a mínima. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse aí, não sabemos nem de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é muito extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que teme Ele e pratica a vontade dele, a vontade de Deus. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego, de nascença, tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer uma coisa dessas. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram ele de lá. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você agora. E o ex-cego disse: Senhor, eu creio. E ele adorou Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, vocês não seriam tão culpados de pecado. Mas agora que dizem que vocês podem ver, então a culpa de vocês permanece com vocês.